Ao tema da palavra de hoje, a unção capacita, a luta promove. Vamos dizer juntos? Vai ficar melhor agora, entrou na tela. Vamos lá, 1, 2, 3. Pergunta: se você pudesse escolher entre duas agendas, a primeira seria um convite para uma noite de festa, alegria, roupa bonita, boa comida. E a segunda, uma outra agenda para enfrentar uma luta grande, terrível. Para qual agenda você iria? Para onde, gente? Pastor, você está de brincadeira, fim de ano, confraternização até de cachorro. Tem gente que vai em confraternização de cachorro, gente, no fim do ano. Vocês acreditam nisso? Tem de tudo. Pastor, eu quero é festa, eu quero é alegria, comida boa, gente bonita, roupa nova, aleluia, estrear o botox, detox, xerox. Pastor, eu vou para cima, eu quero é festa. Ei, preste atenção, a grande maioria de nós com certeza escolheríamos a noite de festa, mas eu quero te dizer hoje que pessoa, pega aqui, eu já estou pregando, tá? Se você perder essa entrada aqui, você perde uma boa parte. Pessoas não são promovidas em momentos de festas, mas sim em lutas. Não, pastor, não queria ouvir isso não, nem falei um amém. Deixa eu te dizer, nós não somos promovidos quando a unção chega. Nós somos promovidos quando nós usamos dessa unção para resolver problemas e para trazer o céu para a terra. Você não se torna um bom profissional quando se forma na faculdade e pega o diploma. Não é aí que acontece. Por exemplo, curso de medicina, um dos cursos mais difíceis, carga horária extensa, desgaste. Quem forma para medicina forma assim, né? Aí o dia que você está lá, o grande dia, pegou o diploma, glória a Deus, conquista, como todos os outros cursos, né? Superiores, todos são difíceis, cada um tem seu nível de dificuldade. Mas me diga, quando você acaba de pegar o canudo do diploma, você já se tornou um bom profissional? Não. Você vai se tornar um bom profissional quando você usar o conteúdo que você aprendeu naquele curso para salvar vidas, para resolver problemas, para trazer o céu para a terra. É isso. Então o que eu quero te dizer nessa noite, o que nos dá autoridade não é um diploma, mas sim o que nós fazemos com ele. O que nos dá autoridade não é a festa, mas sim a luta. É por isso que Salomão disse que é melhor um ambiente de luto, onde a gente reflete sobre a morte, do que um ambiente de festa, onde a gente acha que tudo é só alegria. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão está sendo um pessimista. Salomão está sendo alguém que não gosta de alegria. Não, Salomão está sendo realista, e ele está dizendo que nos momentos de dor, quando ele fala do luto aqui, ele fala quando a morte chega, quando a dor bate no nosso peito, é nessa hora que a gente aprende lições. É no momento da luta que a gente cresce, que a gente passa para o próximo estágio. Na festa, gente, nós achamos que está tudo bem e tal. Preste atenção, o que nos forja bons marinheiros não é comprar um barco simplesmente, não, mas sim enfrentar grandes tempestades. Nós temos uma turma aqui que a gente já pesca junto há 20 anos, a turma era um pouquinho maior, mas foi reduzindo, chegou eu, o Elvis e o Márcio, 3 mosqueteiros. Tem umas outras pescarias também, mas essa é aquela de lei. Vou ensinar um negócio para vocês, maridos. Eu já pescava antes de casar, e quando eu casei, a Rosana todo ano ficava assim: amor, vai pescar de novo, amor, e ficava, aquele drama e tal. Aí um dia eu voltei da pescaria e falei para ela assim: amor, todo ano tem aniversário? Ela falou: tem. Todo ano tem Natal? Ela falou: tem. Todo ano tem virada do ano? Tem. Então todo ano tem pescaria, amor. Pronto, pelo menos uma, põe na sua cabeça. Homens, depois dessa acabou a luta. Eu vou pescar, ela já fala: amor, sua mala está pronta. Ela se convenceu, mas também é só uma. Tem homem que pesca 5 vezes no ano. Aí não, guerreiro, você está de brincadeira. Tem mulher aí que manifestou, fácil. Eu não vou nem olhar, porque foi ali, naquele canto. O guerreiro está vermelho agora ali, se ele está do lado dela. Ou então ela falou: ele não está aqui, mas ela vai fazer o print da pregação e vai mandar para ele, minuto tal. Então, a gente tem uma turma de pesca. Aí o Elvis, ele tem canoa de muito tempo, A Jaque está aqui, a esposa sabe, o Elvis já pilota há muito tempo. O Elvis é um ótimo piloto, é um ótimo marinheiro. Mas o que fez ele um ótimo piloto? A prática.
Aí o Márcio, que é o nosso companheiro de pesca, inventou de comprar um barco. Eu vou comprar um barco e tal, não sei o que, e ficou empolgado, comprou um rancho num lago e tal. Aí o Márcio, a primeira vez que ele foi pilotar o barco dele, gente, pensa numa dó. Acelerando assim, eu olhava para ele e falava assim, enfia a mão aí, rapaz. Não, por quê? Medo? Normal. Está tudo certo, ele tem que aprender ainda. Aí ele pilota o barco dele lá no Lago Corumbá. Pilotar barco num lago não é difícil, porque não tem assim muita coisa para bater, né? Algumas árvores secas e tal. Aí um dia, esse ano a gente foi pescar no Rio Cristalino. O Márcio falou assim, eu vou levar minha canoa para estrear ela. Mas quando chegou lá no rio, o Rio Cristalino, para os homens que conhecem, que eu, mulheres, é um rio pequeno, né? Um rio estreito, lá no Mato Grosso. E aí quando a gente colocou a canoa na água, o Márcio falou assim, não, Elvis, eu não vou ter coragem de dirigir a canoa aqui, pilotar a canoa aqui, porque eu não quero correr o risco de bater e tal. Então, o que mostra isso? Não basta comprar um barco para ser um bom piloto. Daqui a alguns anos, o Márcio vai ter a experiência que o Elvis tem, mas isso requer passar por luta, passar por desafio, passar por tempestade. Então nós somos promovidos a cada luta que passamos e vencemos. Deixa eu te dar uma boa notícia aqui nessa noite, sempre que Deus tiver uma promoção para a sua vida, Ele vai enviar uma luta para você. 5 améns. Pastor, eu vou levantar agora, porque eu não vim aqui para ouvir isso. Espera, eu vou pregar só sobre isso hoje, mas espera, não vai embora ainda não. Todas as vezes que Deus quiser te colocar num nível mais avançado, todas as vezes que Deus quiser te colocar num lugar maior, Ele vai enviar uma luta, para você lutar, vencer ela, e depois que você vencer, você vai estar mais forte, mais resiliente, mais resistente, com mais fé, confiando mais em Deus. Quem agora pode dizer um amém? Né, pastor, mas eu não quero passar por luta não. Pega essa palavra de hoje, você vai sair daqui hoje babando para enfrentar uma luta. Vontade assim, de enfrentar ela e vencer. Mas a primeira coisa que eu quero te falar antes da luta é a unção prepara. Diga comigo, a unção prepara. Eu vou trazer para vocês hoje uma parte da história de Davi. Davi foi o grande rei de Israel, foi um dos homens mais relevantes da sua época, da história bíblica. Até hoje a gente prega tanta coisa boa sobre Davi, também prega sobre os erros que ele cometeu, mas eu quero pregar para vocês hoje um pouquinho antes de Davi virar rei, ok? Algumas coisas que ele passou, e a primeira é sobre a unção, quando ele é ungido, e nós vamos aprender que a unção prepara. Leia comigo 1 Samuel, capítulo 16, a gente vai ler o verso 12 e o 13. Se você quiser abrir tua Bíblia, a gente vai passeando aí pelo texto, mas a gente está projetando aqui também para ganhar tempo. Diz a palavra assim: Jessé mandou chamá-lo, era um jovem ruivo, de boa aparência, minha versão NVT, tá? E os olhos bonitos, e o Senhor disse, é este, levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Preste atenção, Davi aqui é um adolescente já responsável, porque mesmo ali entre 15 e 17 anos, a Bíblia diz que ele trabalha cuidando das ovelhas do seu pai. Davi trabalhava num lugar hostil, perigoso. Para você ter uma ideia, um dia ele teve que matar um leão que foi tentar comer as ovelhas do pai. Outro dia, Davi teve que matar um urso. Eu aconselho uma série que a Amazon Prime fez, o nome dela é A Casa de Davi. Alguém já assistiu aqui? Muito boa série, aconselho você a assistir, é bem legal. Eles inclusive vão lançar a segunda temporada agora. Mas Davi está ali, ele está cuidando das ovelhas, ele trabalha no pasto. Davi é um adorador nato. Davi, ele tocava harpa, ele fazia canções que até hoje estão registradas na Bíblia, no livro dos Salmos. Davi era além de tocar harpa, ele construía o próprio instrumento. Eu não sei se você já viu uma harpa, mas não é um instrumento básico, fácil de fazer. Davi era excelente em tudo que ele fazia, mas era um adolescente, que estava trabalhando no meio do mato, nem tinha evidência. Não sei se você sabe, mas a profissão de pastor naquele tempo, não era uma profissão assim, respeitada, de renome. Uau, alguém é pastor. Não, eles falavam, fulano é pastor de ovelhas. Mas Davi estava lá, e agora Davi então é chamado para receber um óleo sobre a sua cabeça. O rei atual de Israel, Saul, cometeu pecados diante do Senhor. Saul desagradou a Deus, ele falhou com Deus,
e Deus mandou o profeta Samuel dizer: Saul, teu reinado passou, você não é mais o rei, Deus vai ungir outro no seu lugar. Esse outro foi Davi. Então, quando o profeta Samuel chegou lá, ele derrama óleo sobre a cabeça de Davi, e ele está preparando Davi para ser o próximo rei, diante do colapso do reinado de Saul. É claro que esse dia aqui, que o profeta Samuel mandou um WhatsApp para Jessé, o pai do Davi, e falou assim: eu vou almoçar na tua casa hoje, porque um dos teus filhos vai ser ungido o próximo rei de Israel. Você consegue imaginar como é que foi esse almoço? Gente, um evento, um dia especial, boa comida, roupas bonitas, todos estavam ali presentes. Davi não estava na hora, mas ele foi chamado depois. Grande expectativa, porque o próximo rei vai ser escolhido e ungido aqui, e Davi, que é o menor da casa, é escolhido e ele é ungido rei. Então esse aqui é um dia feliz, é um dia de festa, é um dia histórico. Mas eu quero que você note uma coisa: nesse dia que nós acabamos de ler o texto aqui, diz que a unção foi derramada sobre Davi, e essa unção veio para quê? Para preparar Davi para a jornada que viria. A unção não foi o início de um ciclo, o fim de um ciclo, a unção foi o início de um ciclo. A unção não teve um fim em si mesma, a unção foi como um combustível injetado em Davi para um percurso que ele faria. A unção sobre a cabeça de Davi foi um start que Deus deu para que Davi pudesse viver coisas maravilhosas. Então, quando a unção foi derramada, quando o óleo foi derramado sobre Davi, começou a jornada. Então é por isso que a primeira parte da meditação é: a unção prepara. A unção é uma capacitação do alto para os grandes desafios que virão. Tem gente que fica empolgado só com a unção: eu quero a unção de Deus na minha vida. Por falar nisso, pastor, você está falando de unção aí, orou? É hoje que você vai derramar um óleo na nossa cabeça para mim sair daqui ungido? Deixa eu te dar uma boa notícia. Primeiro, eu não vou derramar óleo sobre a tua cabeça hoje, pode ficar tranquilo, não vou bagunçar o penteado, mas eu quero te dizer que a unção já está aí. A unção daquele tempo era um profeta, tinha que derramar um óleo na cabeça de um homem, e aí o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, passou a habitar em Davi. Hoje não é um óleo que vem sobre a cabeça. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, o próprio Espírito de Deus passou a habitar em você, e a unção já está aí. Ei, essa é uma notícia boa, que eu acho que você deveria se alegrar e dar um glória por isso. A unção de Deus já está aí na tua vida, amém? Põe a mão na tua cabeça e diga: a unção de Deus está sobre a minha vida. Aleluia. Então a unção de Deus está conosco, amém ou não? Aí eu quero te falar a primeira coisa que a unção nos capacita. Preste atenção: a unção nos capacita para lutarmos no reino espiritual. É a primeira coisa que vai acontecer quando a unção de Deus se manifestar. A primeira coisa que Davi enfrenta depois que ele foi ungido foram os demônios que atormentavam Saul. Gente, eu já li essa história de Davi inúmeras vezes, eu já preguei ela dezenas de vezes, mas essa semana, enquanto eu reli a história, o Espírito de Deus me trouxe atenção a esse ponto que eu nunca tinha notado. Eu vou ler de novo com você, 1 Samuel 16, o 13, agora a gente vai ler o 13 e o 14, olha só, está na tela. Enquanto Davi, aqui é unção, tá? Estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Continua. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Olha só que interessante. No verso 13 de 1 Samuel 16, diz que Davi foi ungido rei. Logo em seguida, no verso 14, gente, aqui é o mesmo contexto, é o mesmo dia, é o mesmo instante, é a mesma parte da timeline na história. No mesmo momento em que Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, que era o rei atual, mas já tinha sido rejeitado por Deus, e demônios enviados por Deus começaram a atormentar o rei. Aí eu quero que você note o que Deus faz com a vida de Davi. O rei atual está sendo perturbado por demônios, e quando ele está lá naquela angústia, e a série da Amazon Prime é bem legal, eles fizeram assim claro que tem lá umas licenças poéticas, tá gente? Se você for assistir,
Ô pastor, esse povo viajou, tem umas coisas aqui que não está na Bíblia e tal. Por exemplo, dizer que a mãe de Davi era prostituta, a Bíblia não vai falar isso, ok? Que Davi era um filho bastardo. Então, se for assistir a série, cuidado. Tem coisas que se a Bíblia não diz, a gente não pode inventar. Ah, pastor, mas por que a Amazon inventou? Para vender melhor o filme, né? Então a história fica assim, mas isso também não vai comprometer tudo. Mas você vai ver lá na série da Amazon que o Saul, eles fizeram muito bem isso. Quando o espírito maligno está atormentando Saul, ele fica quase louco. Aí sabe o que aconteceu? Quando Saul está lá maluco assim, um demônio, pensa, um demônio atormentando, os servos que estavam ao redor ficaram preocupados com o rei, e disseram assim: rei, por que o senhor não manda chamar um homem, um jovem, alguém que toque, um adorador, e ele vai chegar aqui, vai tocar, vai adorar a Deus, e esse espírito imundo vai sair. Eles deram essa ideia para Saul. Claro que Saul estava perturbado, angustiado, ele falou: ótima ideia. E aí, gente, o nome de Davi é citado nessa ideia que eles deram lá. Por quê? Davi já era conhecido como um adorador. Olha o texto, 1 Samuel 16, 18. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço, de boa aparência. E olha o finzinho do texto. Essa aqui é a chave. O que o cara disse de Davi, gente? E o Senhor está com ele. Ei, a fama de que Deus estava com Davi já estava correndo em todo Israel. Preste atenção. Aqui, 1 Samuel 16, Davi é um anônimo ainda, tá? Nós não estamos falando do grande rei Davi, que se tornou conhecido depois. Aqui ele é só um menino que cuidava das ovelhas do pai. Mas o nome dele já foi citado nos céus. E quando o céu cita o teu nome, é só questão de tempo para a terra escutar. Amém? Então talvez você está achando aí: pastor, ninguém está me vendo, eu estou adorando o Senhor aqui no meu secreto, eu estou aqui na minha vida está tão sem graça. Não está sem graça não. Continue você e o pai no quarto, é no secreto que as coisas acontecem. Davi não se preocupou com o público, Davi não se preocupou com fama, Davi não se preocupou com seguidores. Davi se preocupou em adorar ao pai em espírito e em verdade. E aí o próprio pai tornou o nome dele famoso. Manda chamar um menino, o Senhor está com ele. Aí Davi, preste atenção nisso, o quanto isso é forte. Davi, que antes tocava harpa e cantava para adorar a Deus, Davi, que antes fazia canções que estão registradas e até hoje nós cantamos nos Salmos, agora está manifestando a unção que Deus deu para ele, adorando e expulsando demônios. Davi agora deixa de ser um simples músico para ser um guerreiro espiritual. Uau! Davi agora deixa de ser um simples cantor para se transformar em uma bomba no reino espiritual. Meu Deus, olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 16, verso 23 agora. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. O demônio saía de perto de Saul quando Davi tocava. Preste atenção, a harpa de Davi deixa de ser um instrumento musical e se transforma em uma arma de guerra. Uau! E o que mudou? O que Davi fez diferente? Antes ele tocava para as ovelhas, cantava com os passarinhos, sozinho no meio do mato. Agora ele está tocando do mesmo jeito e cantando no palácio. O que mudou? A unção de Deus na vida dele. Depois que Davi foi ungido, ele deixa só de cantar e passa a guerrear com a sua voz. Depois que Davi foi ungido, ele deixa só de compor melodias lindas e passa a atacar o inferno com a unção de Deus que estava na vida dele. A unção de Deus vai te capacitar para enfrentar o mundo espiritual. Esse é o primeiro degrau que Davi teve que subir depois que ele foi ungido. Então prepare-se, pega essa palavra, pois a unção de Deus que está sobre a tua vida vai te levar para lutas espirituais. Ai pastor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, eu morro de medo de demônio. Ei, eu não consigo entender um crente que tem medo de demônio. Me desculpa. Pastor, mas eu não gosto de demônio. Eu também não gosto. Eu não gosto de demônio, não gosto de piqui. Hoje fizeram um arroz com piqui, gente, na hora do almoço. Acabou, viu? Quem comeu, comeu. Não faz mais.
Gente, eu fui dar a bênção final do culto das 11, minha cabeça doeu, eles abriram a porta ali, ó, o pique veio, eu ia até cantar mais uma música, acabei na hora, a gente vai embora, Deus abençoe. Meu Deus do céu, eu falei, eu vou ver se volte assim, ó. Então eu também não gosto de demônio, eu não gosto de piqui, mas uma coisa é não gostar, e outra coisa é ter medo. Crente não pode ter medo de demônio, por quê? Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós, do que o que está contra nós. Por favor, me ajude a pregar e entenda isso, você está do lado certo do exército, que é impossível perder uma batalha. Então, ai meu Deus do céu, se manifestar um demônio aqui, eu corro para o outro lado. Não, você parte para cima dele em nome de Jesus, e o demônio tem que sair. Amém ou não, gente? Então, pastor, eu nem quero unção, porque se é a unção de Deus na minha vida, a primeira coisa para mim enfrentar demônios, ei, fica tranquilo, você já tem tudo que precisa aí dentro de você. Então, não estou falando aqui para você virar um caçador de demônios, sair pela rua aí caçando demoniado, ir para terreiro de macumba, não é isso. Mas se um dia aparecer um demônio na sua frente, você vai falar em nome de Jesus, sai, e o demônio sai. Amém ou não, igreja? Eu senti um amém forte só de cá, vamos lá, amém ou não, igreja? Quem está online aí também recebe em nome de Jesus, a unção de Deus está na tua vida. Então não pare, continue adorando, continue manifestando o céu na terra, e os demônios todos fugirão em nome de Jesus. Ei, você não é um simples cantor, não, um adorador. Um dia eu estava fazendo louvor num culto que chamava Tarde da Bênção. A gente fazia parte de uma outra comunidade, e tinha umas 15 senhorinhas que reuniam lá de tarde, eu estava lá tocando. Eu era ministro de louvor nessa época, a Rosana estava ali comigo, e a dona Vilma, minha sogra, ia pregar nesse dia. Aí eu toquei, minha sogra pregou e tal. Quando acabou o culto, uma pessoa ligou e falou assim: pastor, eu quero que você venha aqui em casa, porque tem uma pessoa endemoniada aqui. Eu peguei a Rosana, minha sogra, e fomos. Na hora que eu estava saindo, o Espírito de Deus falou no meu coração assim, ó, leva o violão. Sabe, veio assim um sentimento. Pastor, como é que Deus fala contigo? Deus nunca falou comigo de forma audível, como você está ouvindo a minha voz aqui, ok? Ano que vem eu faço 30 anos de pastor, sou batizado desde os 12 anos, então já perdi até a conta de quanto tempo, né? Estou envolvido com esse negócio de reino de Deus, com esse ambiente de igreja, e Deus já falou comigo várias vezes, mas Ele nunca falou assim, ó, Daniel, eu. Não, mas Ele fala comigo muitas vezes, e fala no meu coração, no meu espírito, e eu sinto isso. Eu estou te ensinando isso por quê? Porque tem gente às vezes que acha que é um lixo de gente, porque nunca ouviu a voz de Deus, falou assim, Daniel. E talvez você nunca vai ouvir, mas Deus está falando direto aí no teu coração, e você está achando que é teu estômago, você está achando que é coisa da sua cabeça. Deus falou no meu espírito assim, ó, leva o violão. Só que eu achei que era coisa minha, mas eu peguei o violão e levei. Coloquei o violão no porta-malas e fomos lá. Chegamos lá, a mulher estava endemoniada na sala, estava aquela bagunça e tal. E eu fui lá, demônio, em nome de Jesus, sai! E nada, gente, o demônio rodava e batia. Em nome de Jesus, sai! Umas 3 orações e nada, e nada. Aí lá para uma 4ª ou 5ª, sai, demônio! Aí a mulher abriu o olho assim. Eu falei, amém? Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Só que ela continuou deitada no chão. Assim, muito estranho, sabe? Parecendo uma cobra assim. Aí eu falei, a senhora está bem? Ela falou, eu estou bem. Então levanta. Não, não quero levantar não. Eu falei, está errado. Aí o Espírito de Deus de novo, o demônio está aí ainda. Sem vergonha, está só disfarçando. Porque o diabo é assim, é mentiroso. Aí eu falei para aquela mulher assim, levanta. Não, não vou levantar. Aí ela começou a falar assim, ó, olha como o demônio é sujo. Não era a mulher, tá? É o demônio. O demônio começou a falar assim, ó, você podia ir embora da minha casa, porque eu já estou bem. E eu não posso ir embora agora. Ela, não, mas você já está incomodando. Pensa, gente, família lá, constrangimento. Mas eu pensei, pode chamar a polícia, mas eu não vou embora enquanto esse demônio, sabe? Um crente birrento. E eu, em nome de, sai, e o demônio não saía, e manifestou de novo aquela bagunça. Aí, o Espírito Santo falou com o cabeçudo aqui, lembra do violão? Mas só que minha sogra estava junto. Gente, como é bom ter uma sogra abençoada, amém ou não, gente? E teve uns que não falaram amém aí, gente. Minha sogra é uma bênção, uma mulher de Deus. Aí eu estou lá, sai demônio, o demônio não sai, aquela bagunça e tal. Minha sogra começou assim, ó, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Quem lembra dessa música? Essa Noé cantou com os bichos quando estava saindo da arca.
Vitória Deus dará a mim, eu sei. E eu tô lá, gente, o que minha sogra tá cantando? Ficou doida. E o demônio, sai, o demônio não sai. E ela, se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus. E a minha sogra disse, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Quando ela estava cantando, tem uns dinossauros aí que lembraram. Quando a minha sogra estava cantando isso, eu lembrei. E o Espírito Santo falou assim, ó, é adoração. Falei, sogra, continua aí que eu vou ali buscar um negócio. Fui lá no carro, peguei o violão. Aí eu voltei armado, gente. Já pus a correr aqui, ó, já entrei na sala, já tocando. Vitória a Deus dará. Aí eu abaixei do lado do demônio e falei assim, ó, desgraçado, assim, demônio, tá, gente? Não tem problema. É porque eu tenho raiva de demônio. Eles judiam da pessoa, gente. É de coração isso. Sabe, eu tenho assim muita raiva mesmo. Eu falei assim, demônio desgraçado, se você não quiser sair agora, não sai não! Fica aí escutando a nossa adoração miserável. Vitória a Deus. E o demônio, para! Antes de acabar a música, o demônio vazou e nunca mais voltou. É isso que a unção de Deus faz. A unção de Deus está em você. Ei, quem está animado aí com essa palavra? A unção de Deus está em você. Abre a tua boca e dá um glória. Basta você adorar e os demônios sairão. A unção de Deus está em você. Bate no peito e diga, a unção de Deus está na minha vida. Então, ei, não precisa ter medo, não precisa. Tudo que você tem já está aí em você. Deus é contigo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a luta promove. Diga comigo, a luta promove. Preste atenção, Davi foi ungido rei. Qual foi a primeira luta que ele enfrentou? Demônios. Sabe qual foi a segunda luta que ele enfrentou? Golias. Não, pastor, eu quero voltar para o não ungido. Eu não aguento esse tanto de luta. Ei, fica firme. Deus é contigo. Olha só o que aconteceu com Davi. 1 Samuel 17. Agora a gente vai ler o verso 3. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. A ponta da lança pesava 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele, quase morrendo, para carregar isso tudo. Você consegue notar o quanto a vida de Davi mudou depois que ele foi ungido? Olha só que poderoso isso, igreja. Talvez alguns digam, pastor, mudou só se for para pior. Porque antes ele era um pastor de ovelhas, estava lá de boa, enfrentava assim, de vez em quando um leãozinho, um urso, mas não demônios, não Golias, um monstro desse. Então unção não é um bom negócio não. Ei, preste atenção. É bom sim, porque primeiro ele enfrenta o mundo espiritual, depois ele enfrenta o Golias, um gigante de quase 3 metros, que simboliza as batalhas da vida que virão para nós. Mas eu quero reforçar essa palavra para você nessa noite. Sempre que Deus quiser te levar para um lugar mais alto, Ele vai proporcionar uma luta, um desafio, porque quando a gente vence essa luta e passa esse desafio, a gente está em outro estágio. A autoridade não vem quando eu recebo o diploma, mas sim quando eu resolvo problemas com o conhecimento que eu adquiri através daquele diploma. Se você pudesse escolher entre um médico recém-formado de cabeça para fazer uma cirurgia ou um médico que tem 40 anos de experiência, qual você escolheria? O experiente. E a gente não está menosprezando quem é um recém-formado, mas são as lutas da vida que vão trazendo bagagem. O recém-formado vai chegar lá. Amém? É assim que acontece. Então, que venham as lutas, porque nós seremos mais fortes. Pastor, mas eu ainda estou passando. Ei,
enquanto as coisas não se tornam mais fáceis, torne-se mais forte. Deus está endurecendo os teus braços, Deus está fortalecendo os teus músculos. Não pare. Mas você precisa entender, e eu também, que eu posso estudar tudo sobre um assunto, eu só vou ter autoridade para falar depois que eu passar por um desafio grande e vencer esse desafio. Sabe, alguém recém-casado até pode falar sobre casamento, mas assim, vai ser algo que não tem aquela profundidade como alguém que já enfrentou várias coisas. Quando a gente está recém-casado, ou recém-formado, ou na fé, a gente prega mais pela fé, mas pelo conhecimento que a gente tem da Bíblia. Mas quando o tempo vai passando, sabe, as lutas vão nos deixando assim, mais firmes do Senhor. Então eu quero te dizer nessa noite, não fuja das lutas, elas não vieram para te destruir, elas vieram para te promover. Esse Golias na frente de Davi não é para matar ele, mas era para colocar ele num estágio mais elevado no Senhor. O acesso definitivo de Davi para o palácio do rei estava na derrota de Golias. Davi tinha que passar pelo gigante, para ele ir definitivamente para o palácio do rei. Gente, a vida de Davi nunca mais seria a mesma após enfrentar Golias. Este problema surgiu na vida dele, não para destruí-lo, mas para promovê-lo. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Essa luta que você está enfrentando, eu sei que ela é difícil, eu sei que tem gigante que é enorme, que a gente fica morrendo de medo, eu sei que a angústia vem no nosso coração, mas isso não vai te destruir. É permissão de Deus para que você cresça. Deus está querendo te promover. Não fique com raiva de Deus. Senhor, eu não estou aguentando tanta luta, eu não estou aguentando tanto sofrimento. Não se alegre, pois a sua vida depois dessa luta será melhor. Você vai ter mais autoridade para ajudar outras pessoas que passarem por isso. Gente, eu sei que tem lutas que vêm para acabar com a nossa vida. Tem lutas que vêm que a gente pensa assim, agora já era, mas a gente passa. Ei, deixa eu te dizer, quando eu passei a pior luta da minha vida, eu não enxergava saída nenhuma. Eu estava assim como que num buraco em que não tinha nada. E quando alguém vinha orar por mim, Deus mandava todas as pessoas que iam orar por mim dizer a mesma frase: vai passar, fica firme porque vai passar. Nas primeiras vezes eu pensava assim, não sabe o que eu estou passando, coitado, está falando só para me agradar. Mas aí foi ficando mais forte. Vai passar. Eu já estou vendo a luz brilhar fraquinha, mas ela já está. Vai passar, vai passar, vai passar. Passou. E hoje eu posso ajudar pessoas que enfrentam a mesma luta que eu enfrentei. Assim será contigo, assim será conosco. Me ajude a pregar e chacoalhe umas 2 ou 3 pessoas e diga para ele: vai passar essa luta, meu irmão. Fica firme porque vai passar. Aleluia. Ei, mas na hora da luta é fácil, gente. Vamos falar a verdade aqui. Na hora que o médico vem com aquele laudo assim, não tem cura. Na hora que o juiz bate o martelo, acabou. Na hora que o marido diz, não tem mais casamento, a esposa desiste, os filhos desviam, somem, a crise financeira chegou. Nessa hora é terrível. O medo quer tomar conta do nosso coração, a gente começa a imaginar que não tem saída, mas eu quero te animar nessa noite, e o Espírito de Deus te trouxe aqui para encher teu coração de fé, de ânimo e de determinação. Quando Davi olhou para Golias, ele não teve medo, mas ele teve ânimo, ele gerou uma grande expectativa. As pessoas que estavam do lado disseram assim: moleque, você é doido, você vai lutar com um gigante de quase 3 metros. Davi falou assim: quanto maior ele for, maior é a testa dele. Eu não erro uma pedrada nessa testa gigante de jeito nenhum. Essa tem que ser a nossa fé. Os medrosos, pamonha não, que pamonha é uma coisa boa, a gente vai comer ali agora. Mas os medrosos, os covardes que estavam lá, disseram assim: olha o tamanho dele. E Davi falou assim: olha o tamanho da testa. A testa de Golias era quase esse painel de LED. E ele pensou: eu não erro nunca uma pedrada numa testa dessa, eu posso fechar o olho. Quem quando era menino aqui brincava de funda, estilingue, gente? Quem? Oh, que derrota, hein, gente? Vocês não tiveram infância, não? A gente brincava lá no sul, lá a gente chama funda. E eu lembro, a nossa alegria quando achava um calango, gente, uma lagartixa, uma cobra, então. Aí, pei. E era bom, a gente ficava treinando na árvore, assim, fininho. Aí pensa, gente, você consegue imaginar Davi? Davi estava lá cuidando das ovelhas, ele ficava treinando na árvore, assim, pá,
acertava um fiozinho. Aí Davi, quando está na frente do gigante, eu pensei, gente, eu acertava um galho de uma árvore. Vocês acham que eu vou errar? Isso não é uma testa, isso é um outdoor. Eu não erro, e depois desse gigante está a promoção da minha vida, depois desse gigante está, então enfrente com coragem essa luta que chegou até você, porque a unção de Deus está aí, apenas faça a tua parte, não desanima, por favor. Deus mandou eu te falar hoje, não saia do campo de batalha, a unção de Deus está com você. E o último ponto, para a gente meditar hoje, é o propósito real da unção, é servir e não governar. A gente precisa entender isso antes de terminar essa palavra. Por quê? Porque pode ser que a gente corra o risco de pensar assim, ó, sou ungido, sou forte, vou lutar, vou reinar, vou mandar, não sou filho do dono, mas sou dono do mundo. Como é que é? Não, não é assim não. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho, não, é esse mesmo, hein? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, arrogante, sou camiseta miserável essa. E, não, Davi não foi ungido para governar, ele foi ungido para servir. Vou te mostrar na Bíblia. Você consegue notar que tudo que Davi fez depois da unção foi servir pessoas? Lembra, o que Davi foi fazer no palácio? Foi tocar e servir o rei Saul. Quando ele toca e adora, os demônios saem, Saul é abençoado. Você lembra o que Davi foi fazer no campo de batalha? Quando os irmãos estavam lá para enfrentar Golias? Foi lutar, pastor. Não. Leia na Bíblia, 1 Samuel 17:17. Isso aqui é forte, banda vem. Um dia Jessé disse a Davi, leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento esse cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também esses 10 queijos, Davi era mineiro, para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga a notícia dele. Olha para mim aqui na tela. O que Davi foi fazer no campo de batalha? Guerrear? Não, levar pão e queijo para os irmãos. Preste atenção. Davi vai para o campo de batalha para servir a sua família. Ele não foi lá para governar. Davi está lá, ele acaba lutando contra Golias, mas o propósito da ida dele foi servir. Por quê? Porque Davi não carregava nas mãos pedras, mas sim pães e queijo. Quando você carrega pedras, você está correndo o risco de machucar quem está do teu lado. Deus está mandando você nessa noite largar as pedras e começar a colocar na tua bolsa pão e queijo para você alimentar os seus irmãos. Você consegue lembrar de Pedro? Pedro, discípulo de Jesus, carregava a arma, espada. Quando Jesus está lá no jardim do Getsêmani, os soldados começam a prender Jesus, o Pedro, o que ele faz? Ele tira a espada e corta a orelha do soldado. Jesus vai lá, Pedro, por favor, pega a orelha, cola no soldado e fala, larga, guarda a espada. Não é para isso que nós viemos, Pedro. Tem um monte de crente com a bolsa cheia de pedra, qualquer probleminha que passa, arrebenta o irmão que está do lado. Não, Davi não carregou pedras, Davi carregou pão e queijo, porque pedra machuca, pão e queijo serve, mata a fome, abençoa pessoas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente lê a Bíblia assim, na tora, a gente já sabe a história toda. Por exemplo, responde para mim, o que Davi usou para matar Golias? O que, gente? Pedra. Não, primeiro foi a pedrada, depois foi a espada, mas ele usou pedra. E aí a gente já pensa que Davi estava andando com pedra. Não, o texto que nós lemos aqui mostra que ele não carregou pedras. Pastor, mas como então que ele teve o que ele precisou na hora? Deus vai suprir tudo o que você precisa no lugar certo e na hora certa, quando você colocar a tua vida em prol de servir pessoas, em prol de abençoar vidas. A unção de Deus que está sobre nós é para amarmos pessoas e não ferirmos ela. Mas e aí, pastor, e os gigantes que vierem, e os Golias que se levantarem? Fica tranquilo, 1 Samuel 17:40 nos traz uma mostra do quanto Deus é poderoso. Diz a palavra, pegou 5 pedras lisas, aonde, igreja? De um riacho, e as colocou em sua bolsa de pastor.
armado apenas com seu cajado e sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Ei, as pedras que você precisa estarão no lugar certo e na hora certa. Apenas se preocupe em manifestar a unção de Deus que está na sua vida, servindo pessoas, lutando por elas e não contra elas. Lute para salvar vidas na profissão que Deus te deu. Deus te deu uma profissão relevante. Todos aqui têm profissões relevantes, cada um na sua área. Deus te colocou ali para você manifestar a unção, servindo pessoas, amando vidas, resolvendo problemas, trazendo o céu para a terra. Então lute para isso. Deus derramou uma unção especial na tua vida. Não fuja das batalhas. Sabe, quando surgir aquele problema gigante na empresa que você está, seja o primeiro a levantar a mãozinha e dizer: deixa comigo, patrão, eu sei a solução para isso. Pastor, mas eu não sei ainda. Mas você vai para o lugar secreto e o Senhor vai te mostrar. E a partir daquele momento, todos verão que existe um Deus lá naquela empresa, e Ele habita em você. Eu posso ouvir um glória? Pega essa frase: mais importante do que ter uma coroa na cabeça é ter pães e queijo nas mãos, pois servir vem antes de governar. Servir vem antes de governar. Você precisa entender isso. Jesus não veio para a terra para governar, Ele veio para a terra para servir. Você se lembra do que está escrito em Isaías capítulo 61? Não tem esse texto, mas eu quero te relembrar. Isaías está falando aqui como Jesus, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para quê? Para governar, para reinar? Não, Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a consolar os que estão tristes e com o coração quebrado. Jesus está falando aqui: a unção de Deus está sobre a minha vida para lavar os pés daqueles que precisam, e não para reinar e governar. Jesus não veio à terra com um cetro e uma coroa. Ele veio para a terra com uma bacia e uma toalha, porque Ele veio para servir. E é assim que eu e você devemos nos portar, lutarmos para servir pessoas. E aí, antes de terminar, eu quero te dar uma palavra aqui poderosíssima. Davi, assim como Jesus, foi reconhecido como ungido de Deus em todas as esferas existentes. Quais são as 3 esferas? Céu, inferno e homens. Vamos dizer junto? Diga: céu, inferno e homens na terra. Você sabia que Jesus foi reconhecido como Filho de Deus pelo céu em primeiro lugar? Quando Ele acabou de ser batizado, Mateus 3,17 diz assim: e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Pronto, Jesus foi reconhecido Filho de Deus primeiro pelo céu. Depois, Jesus foi reconhecido como Filho de Deus pelo inferno. Quando Ele chega na terra de Gadar, tem um homem possuído por 2.000 demônios. E quando Jesus pisa na terra dos gadarenos, está Mateus capítulo 8, verso 29, os demônios falaram, e eles começaram a gritar: por que vem nos importunar, Filho de Deus? Você está vendo? Jesus foi considerado Filho de Deus pelo Pai, Jesus foi reconhecido Filho de Deus pelos demônios, e Ele foi reconhecido Filho de Deus pelos homens. Quando Ele está crucificado, Ele acaba de morrer, um terremoto vem, os soldados romanos que estavam lá dizem isso. Mateus 27, 54, o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido, e disseram: este homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Então preste atenção nessa palavra. Assim como Jesus foi reconhecido como ungido e filho pelo céu, pelo inferno e pela terra, Davi também foi. Davi foi reconhecido como ungido pelo céu, quando Samuel derramou óleo na cabeça dele. Davi foi reconhecido como ungido pelo inferno, quando ele tocou e os demônios saíram. E Davi foi reconhecido como ungido pelos homens, quando ele derrotou Golias, e todos os 2 exércitos disseram: este menino é diferente, tem uma unção especial na vida dele. Ei, se você crê nessa palavra, eu quero te dizer nessa noite: você será reconhecido como ungido, ungida, filho e filha de Deus, pelo céu, pelo inferno e na terra, porque a unção de Deus está na sua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém. Então, mais uma vez, diga: a unção de Deus está na minha vida. Então, por favor, eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite. Não pare de lutar. Essa luta não vai te destruir, ela vai te promover, amém?
Pega essa última frase: unção sem batalha é óleo desperdiçado, e batalha sem unção é lutar sem propósito. Pastor, o que é isso? Tem um monte de crente que é ungido, mas está parado. O que resolve? Nada. Óleo desperdiçado. Pastor, eu já recebi Jesus, a unção de Deus está na minha vida, mas eu estou igual olho de boneca, parado. Eu estou assim, minha vida não tem sentido nenhum, pastor, eu estou estagnado. Mova-se, a partir de hoje, começa a se mover. Pastor, mas como é que eu vou manifestar essa unção? Eu não sei pregar, eu tenho que pegar o microfone igual você está, eu tenho que tocar igual os músicos aqui, eu tenho que cantar. Não, deixa eu te ensinar algo precioso aqui. Sabe como que você vai manifestar a unção de Deus que está aí? Vivendo aquilo que você nasceu para viver. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A Paty está aqui, minha irmã. Dá aula há quantos anos, Paty? 30 e poucos anos. Ela é novinha, começou assim com uns 4, 5, tá? Por isso que você vai. Mas a Paty dá aula desde que eu me entendo por gente. E hoje ela não dá mais aula, foi promovida, né? Ela é uma supervisora ali, uma coordenadora de uma das maiores escolas de Goiânia. Mas eu perguntei para a mãe o que a Paty brincava quando ela era pequena. Sabe o que ela fazia? A minha mãe disse que ela colocava as bonecas tudo assim na frente e ficava dando aula para as bonecas. Você sabe quantas centenas ou milhares de alunos a Paty, serva de Deus ungida, já manifestou a unção que Deus deu para ela nesses 30 e tantos anos de profissão? É assim que você manifesta a unção de Deus. É aquilo que você nasceu para fazer desde pequenininho, o Espírito Santo já foi apontando, aí você cresceu e começou a fazer. Então a minha irmã não precisa pegar um microfone desse para manifestar a unção de Deus. Ela manifesta a unção de Deus lá na sala de aula, quando ela está lá cuidando de pessoas. E é assim você naquele escritório de contabilidade, e é assim você naquela garagem de carros, e é assim você naquele órgão público. Ei, por favor, tem alguém animado aqui nessa noite para manifestar a unção de Deus? Manifesta a unção de Deus naquilo que você nasceu para fazer, naquele consultório médico, naquele consultório de dentista, até naquele pet shop. Sim, quando chegarem os bichinhos lá com os donos, você vai manifestar a unção de Deus, e você vai trazer o céu para a terra. Se tem alguém animado para isso aí, fica de pé no teu lugar, porque essa noite é noite de um start de Deus na nossa vida. Agora preste atenção. Manu, volta para nós aquela última frase, por favor. Unção sem batalha é óleo desperdiçado. Então você não vai ficar mais parado a partir de hoje. Mova-se. Agora, tem um monte de gente que está lutando sem unção. O que é? É luta sem propósito, gente. Pastor, eu preciso ter unção na minha vida, como é que eu faço para isso? É simples, hoje, entrega a tua vida para Jesus, e a unção de Deus passa a habitar em você. É hoje, você diz assim: ó Jesus, a minha vida é tua, eu quero viver isso aí que o pastor está pregando, eu quero abençoar pessoas, eu não quero ser só um profissional que está lá ganhando dinheiro. Gente, é uma vida muito miserável. A gente trabalhar só por causa de dinheiro não faz sentido, não faz sentido. Então que você possa manifestar a unção de Deus em todos os lugares que você está, e nós viveremos isso em nome de Jesus. Então não seja um ungido inerte, e nem um lutador sem propósito. Fica firme, eu quero te dizer nessa noite com fé, essa luta que você está passando é para te promover. Sirva pessoas enquanto luta, esse é o propósito, amém? E eu quero te convidar agora, você não vai cantar essa canção, você vai gritar ela. Porque essa canção, mais uma vez, assustadoramente. Gente, eu estava essa semana, eu gosto de testemunhar isso, para você ver o quanto o Espírito de Deus está se movendo aqui nessa comunidade, amém? Eu estava lá, o Espírito Santo falando essa palavra no meu coração, eu fui reler a história de Davi, eu estava ali em lágrimas, dizendo: o Senhor é maravilhoso. Aí quando eu estava terminando as anotações do esboço, eu falei assim: eu vou lá olhar no aplicativo, para ver quais são as músicas de domingo. Eu não tinha, Davi, o nosso líder do louvor, é meu filho. Eu podia ter perguntado: filho, e aí, vamos combinar uma música e tal. Tá, é normal isso acontecer. Mas mais uma vez, assustadoramente, eu abri o aplicativo e falei: meu Deus, nós vamos cantar só sobre luta. E no final nós vamos cantar que diante do nome de Jesus as trevas estremecem. O Espírito Santo é maravilhoso. Então eu quero te convidar agora, você vai gritar essa música, e você vai dizer: Jesus, Jesus, em teu nome as trevas estremecem, em teu nome eu não temerei. Porque, igreja, a hora que a luta chega, a hora que o gigante de 3 metros está na nossa frente,
Não é fácil. O medo quer tomar conta do nosso coração. E eu tenho certeza que tem gente hoje aqui que está passando uma situação que você está com medo. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje para ouvir: não temas. O Pai te diz: eu estou contigo. Então vamos, mova-se. A unção de Deus está sobre você. E as trevas não podem prevalecer.